Você já se sentiu chamado para algo que parecia maior do que você mesmo? Já sentiu uma inquietação, um sussurro no coração, como se Deus estivesse dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Foi assim que começou a história de um homem que mudaria o curso da humanidade. Essa é a história de Abraão. Não pule esse vídeo, porque a história de Abraão não é apenas sobre um homem do passado, é sobre o seu presente, é sobre fé, sobre promessas, sobre sacrifício, sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal se você ama histórias que fortalecem a fé e ativa o sininho, porque hoje a jornada é profunda. Tudo começa em Ur, dos caldeus, uma cidade rica, cheia de cultura, de deuses, de comércio, um lugar onde a fé no Deus verdadeiro era quase esquecida. E ali, naquele cenário, vivia um homem chamado Abrão, filho de Terá, casado com Sarai, um casal sem filhos, já avançados em idade. E mesmo assim, foi para ele que Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e embrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você consegue imaginar ouvir isso? Ouvir uma voz divina, chamando para deixar tudo para trás: segurança, casa, história, raízes. E ir, simplesmente ir, sem saber para onde, apenas confiar. É aqui que Abraão começa a trilhar a estrada da fé. Ele obedece, sem mapa, sem garantia, apenas uma promessa. Essa é uma das primeiras grandes lições da vida de Abraão. Obedecer, mesmo quando não se vê o caminho. Deus não deu o destino, ele deu uma direção. Abraão, Sarai e Ló, seu sobrinho, saem em uma jornada. E a cada passo, Abraão vai aprendendo que fé não é ausência de dúvida. Fé é continuar caminhando mesmo com dúvida. Na terra de Canaã, Deus renova a promessa: darei esta terra à tua descendência. Mas ainda não há descendência. Sarai é estéril, Abraão é já idoso, e os anos passam e nada acontece. Quantas vezes você já esperou algo de Deus e pareceu que ele estava demorando demais, que ele esqueceu, que a promessa não era mais para você? Abraão também sentiu isso. E foi aí que ele e Sarai tentaram ajudar Deus. Sarai oferece sua serva, Agar, para que ela tenha um filho com Abraão. E assim nasce Ismael. Mas não era este o plano de Deus. Deus visita novamente Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. E muda seu nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de muitas nações. Muda também o nome de Sarai para Sara. E então vem a promessa clara: Sara te dará um filho. Sarai riu. Riu porque era velho seu ventre, porque já não havia esperança humana. Mas o anjo pergunta: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E aqui está mais uma verdade profunda. Deus não precisa de possibilidades humanas para cumprir suas promessas. Ele é o Deus do impossível. Se essa história está tocando seu coração, comenta aqui embaixo: eu creio nas promessas de Deus, porque isso ativa a sua fé e ajuda esse vídeo a alcançar outras vidas. E então, depois de 25 anos de espera, o milagre acontece. Sara engravida e nasce Isaque, o filho da promessa, o riso de Deus, o sinal vivo de que o Senhor cumpre o que promete. Mas a história não para aí.
Deus pede algo impensável. Ele pede que Abraão sacrifique Isaque. Imagine a dor. Imagine o conflito. O filho pelo qual ele esperou décadas. O filho do milagre. Agora Deus pede que ele o entregue. Abraão sobe o Monte Moriá, carrega a lenha, leva o menino e no caminho, quando Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá. E quando Abraão levanta a mão para sacrificar o filho, o anjo do Senhor o detém. E ali, preso pelos chifres, em um arbusto, está um cordeiro. Deus proveu. Essa é uma das cenas mais simbólicas da Bíblia, porque ali vemos um reflexo do que viria séculos depois. Outro pai, que também entregaria seu filho, mas que desta vez o sacrifício seria completo. Jesus, o Cordeiro de Deus. A história de Abraão é também a prévia da história da cruz. Mas voltando a Abraão, ele volta do monte transformado. Não só porque poupou Isaque, mas porque agora ele sabia. Deus era tudo. Deus podia tudo. Deus era fiel. Anos depois, Sara morre, e Abraão compra uma caverna em Macpela para sepultá-la. Uma compra simbólica. A primeira posse na terra prometida. Um sinal de que o futuro viria, mesmo que ele não estivesse mais aqui para ver. Abraão vive muitos anos e vê Isaque crescer. E faz o seu servo jurar que encontrará uma esposa para Isaque entre o seu povo, não entre os cananeus. E assim, Rebeca entra na história. E quando Abraão morre, com 175 anos, ele é sepultado ao lado de Sara. Mas a sua história, ela nunca morre. Ele é lembrado por gerações como o pai da fé, aquele que creu contra a esperança, aquele que saiu sem saber para onde ia, aquele que confiou mesmo quando Deus pediu o que ele mais amava. E agora, eu quero perguntar: o que Deus está pedindo a você? Talvez não seja sair da sua terra, talvez não seja sacrificar um filho, mas pode ser abrir mão de algo, pode ser confiar em meio à escuridão, pode ser continuar esperando, mesmo que a promessa pareça distante. A fé de Abraão não foi perfeita. Ele teve medo, ele errou, ele riu, ele mentiu, mas ele continuou. E isso é o que Deus espera de nós: perseverança. A história de Abraão também nos ensina que nem tudo se cumpre no nosso tempo. Algumas promessas são sementes que plantamos para gerações futuras. E tudo bem, porque Deus é Senhor do tempo. Ele cumpre no momento exato. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo. Mande para alguém que precisa confiar de novo, que precisa crer novamente. E se ainda não deixou seu like, esse é o momento. Curta, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui, a palavra é viva, é real e fala com você. Abraão ouviu o chamado. E você? Está ouvindo? Deus ainda chama pessoas para sair da zona de conforto, para confiar, para caminhar, mesmo sem ver. E se Ele está falando com você hoje, apenas diga: eis-me aqui. Porque a jornada da fé começa com um passo.